Olá, aqui é Mike Levy. Nessa edição de Descobrimentos Incríveis, vamos mostrar-lhes como pintar a sua casa na metade do tempo, usando menos da metade da tinta e se divertir enquanto pinta. Tudo isso a seguir em Descobrimentos Incríveis. Bem-vindos a outra edição de Descobrimentos Incríveis, programa dedicado a trazer-lhes novos produtos e novas ideias que farão sua vida muito mais fácil e mais agradável. E aqui está o anfitrião de Descobrimentos Incríveis, Mike Levy. Sabe, pintar é uma das tarefas mais chatas, sujas e demoradas que temos que encarar. Alguém aqui gosta? Você gosta de pintar? Não. O que você acha de pintar? Eu prefiro ir ao dentista. Ah, ela prefere ao dentista que pintar. E você gosta de pintar? Eu prefiro fazer meu imposto de renda. Alguém? Alguém aqui gosta de pintar? Bem, temos uma grande novidade para vocês. Na edição de hoje de Descobrimentos Incríveis, vamos mostrar-lhes como pintar na metade do tempo e economizar dinheiro usando menos da metade da tinta. Você poderá pintar se divertindo com uma invenção incrível chamada Europainter. Parece muito bom para ser verdade. Mas antes de ficarmos agitados, vamos ver se isso realmente funciona. Vamos dar as boas-vindas para Ian Long, que cruzou toda a Inglaterra para aparecer aqui e nos mostrar como tirar a dor da pintura. Bem-vindo, Ian. Obrigado. É um prazer conhecer você. Obrigado. Ótimo. Bem-vindo à América. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui está um cara que vai ser difícil de você convencer. Não tem problema. E eu não quero que você respingue tinta em mim. Não se preocupe, Michael. Eu Isso é odeio muito mais pintar. fácil do que você imagina. O que você acha mais difícil de pintar? Uma superfície lisa ou uma superfície áspera, por exemplo? Eu vou Áspera, contar um claro. segredinho para você. Isso não importa. Um pintor profissional leva 4 anos, 5 dias por semana para aprender a pintar assim. Vocês sabem que a parte mais difícil da pintura é o pincel na superfície lisa. Todos sabem o quanto é difícil tentar se livrar das marcas do pincel. É porque a única parte do pincel que funciona está bem na pontinha das cerdas. No momento em que vocês dobram as cerdas, o comprimento das cerdas, na verdade, deixa todas essas marcas do pincel. Eu vou mostrar o pincel Europainter. O pincel Europainter é muito simples. 20 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Exatamente o que um pintor precisa. Coloque a ponta das cerdas em cima do rolo para carregar o pincel e jamais mergulhe na tinta. Deixe o plano e simplesmente mova o pincel levemente para frente e para trás. Onde tocar vai pintar. E não só pinta, mas também obtém um perfeito acabamento de pistola de pintura. Um profissional termina a pintura absolutamente sem nenhuma marca de tinta. Esta, é claro, é apenas uma superfície lisa. Uma superfície áspera vocês podem achar mais difícil. Senhoras e senhores, uma superfície áspera, um pedaço de papel de parede tipo inglês. Para mostrar-lhes do que estamos falando. Com o seu pincel, mais uma vez assim que vocês deitam as cerdas, elas não espalham a tinta por igual. Todos vocês fazem isso quando vocês pintam. Vocês usam as pontas para retocar ou pontilhar os cantos e frestas embaixo. Vejam mais uma vez. Carreguem um pincel no rolo, mas jamais passem mais do que 1 ou 2 vezes no rolo. O pincel agora está carregado de tinta. Ao mesmo tempo, como podem ver, o pincel não pinga. Por que mudar a mobília ou o tapete de um lado para o outro só para pintar a casa? Deixem na horizontal. Lembrem-se, nunca pressionem. Mova o pincel levemente. 2 dedos. É tudo que é preciso. Deixem na horizontal, mova levemente para trás e para frente. Como podem ver novamente, onde toca a pinta. É só mover levemente para frente e para trás, girar em círculos, como vocês quiserem. E o trabalho já está feito. Muitas pessoas estão sorrindo, elas dizem sim, espantoso sobre uma mesa. Por exemplo, o que aconteceria numa parede? Ali podem ver, eu acredito que esse é um tipo normal de superfície das casas aqui na América. Na Inglaterra usamos um tipo de parede mais áspero. Deixe o plano e mova para frente e para trás. É fácil e rápido. Com este pincel você pode pintar uma sala de tamanho médio em menos de 1 hora. Você pode pintar um teto em 20 minutos. Vocês poderiam me fazer um favor? Ótimo. Escolhi vocês deliberadamente porque vocês estão usando óculos. Vocês sabem o que é um respingo de tinta? Certo. Vocês acreditam que isso não deixa nenhum respingo de tinta? Isso parece possível? Se vierem até aqui, temos um teto preparado para mostrar para vocês. Primeiro, senhoras e senhores, precisamos usar o pincel na ponta de um cabo de vassoura. Preste atenção que temos uma presilha no cabo de vassoura. A presilha simplesmente prende assim. Vocês podem ouvir fechar na posição certa. Uma vez fechado na posição, tudo o que vão precisar é um cabo de vassoura exatamente como esse aqui.
Simplesmente um cabo de vassoura e prender assim. O melhor lugar para se colocar o seu recipiente com tinta é no chão, no meio da sala. E não se esqueçam de colocar um pedaço de papel velho ou jornal Deixa eu embaixo. fazer uma pergunta. Você está nervosa? Sim, um pouco. Mas eu estou nervoso. Vai deixar cair Eu lhe tinta nessas asseguro, pessoas? não há absolutamente Ei, nada para espere se aí. preocupar. Você está bem? Não se preocupe, isso não respinga. Mike, é tão simples, eu vou explicar. Segure o pincel com sua mão direita horizontalmente no teto. Use um dedo para apoiar o cabo da vassoura e ande para frente e para trás. Ao se mover, o pincel pinta. Deixe o plano, se movimente. Com o pincel, vocês podem, na verdade, pintar uma sala do tamanho médio em menos de 1 hora. E o teto leva mais ou menos uns 20 minutos. Incrível. Alguma tinta? Alguma tinta? Seu óculos parece limpo. Posso dizer uma coisa? Óculos, óculos, óculos. Olha aqui. Nenhum respingo. Nada de pingos, tinta escorrida ou espirrada. Mas, Mike, o pincel largo é usado, na verdade, somente com tinta látex, à base de água. Tintas a óleo, vocês sabem, tintas a óleo são bem mais espessas. Esta é a base de óleo. Se vocês usarem o pincel largo com tinta a óleo, vocês achariam com toda certeza muito difícil de manusear. Para tintas a óleo, usamos o pincel número 2. O procedimento é o mesmo. A única diferença, como podem ver, é o tamanho. Ele é menor. Carreguem o pincel novamente. Sempre usem o rolo 1 ou 2 vezes. Mas lembre-se, tinta a óleo é mais espessa, como podem ver. Na verdade, pegamos mais tinta. Igual a qualquer processo com tinta a óleo. Retire o excesso no lado da bandeja. De novo, trabalhamos o tempo todo com um pincel que não pinga. Não pinga mesmo. Para usar este pincel, vamos imaginar por um segundo uma parte do seu rodapé. Como vocês chamam isso? É rodapé, não é? Rodapé. O rodapé. É muito fácil e é muito rápido. Primeiro, se o pincel for largo demais para pintar, encoste e mova o pincel para frente e para trás. Uma vez feito o contato, lembre-se de um segredo de pintor. Só a ponta funciona, jamais aperte. Deixe a ponta das cerdas fazer o trabalho por você. Deslize levemente o pincel pelo rodapé. Mas não só uma vez. Tintas a óleo sempre precisam de 2 mãos. Trabalho terminado. Esta é apenas uma pequena superfície. Numa área maior, uma porta, um carro, uma carroça, um barco, qualquer superfície maior com este pincel. Senhoras e senhores, façam exatamente o mesmo que fazem com um desses aqui. Como vocês sabem, com tintas a óleo vocês esfregam em qualquer direção. E é claro, quando esfregamos o pincel dessa maneira, ficamos com a marca do pincel. Você sempre tem que terminar numa direção. Mas notem que eu não estou fazendo dessa maneira. Na verdade, estou pintando em 2 partes. Sobrepor uma fração bem na metade. Como podem ver, não temos nenhuma linha de união no meio. Com este pincel, vocês podem pintar uma porta de tamanho normal em 4 minutos. Eu vou deixar a tinta secar por uns 2 minutos. É um pouco de tinta que escorreu dos lados onde eu limpei. Senhoras e senhores, é tão fácil. 2 vezes na mesma direção neste lado. 2 vezes na mesma direção do outro lado. Assim. Terminando, é só remover um pouco que escorreu no canto desse jeito. Vejam, eu vou deixar escorrer 2 segundos para a tinta sentar. E quando secar, vocês verão que não ficamos com marcas de pincel, entenderam? Eu só tenho mais um pincel para mostrar para vocês. Está interessante até agora? Ah, muito interessante. Está ótimo, está interessante. Tem muita gente rindo dele. Elas acham que parece mais uma escova de dentes. Eu também acho, mas ela não pinta como uma. Diga honestamente, o que todos acham a coisa mais difícil de se pintar quando está decorando? Caixilhos de janela? Todos vocês acham difícil pintar os caixilhos das janelas? Este pincel, acredite ou não, foi na verdade desenhado especificamente para pintar caixilhos de janela. Carreguem o pincel. Lembre-se de usar sempre o rolo. Passem 2 vezes no rolo, mas lembre-se que a tinta a óleo é mais espessa, é a base de óleo. Não se esqueçam de retirar o excesso na bandeja. Tenham sempre certeza de que não há tinta molhada na ponta do pincel. Colocamos um pouco, vejam, até o vidro. Colocamos até o vidro. Desculpem, vocês conseguem ver o que eu estou fazendo? Colocamos até o vidro desse jeito. Então corremos levemente o pincel, não uma vez. Com tintas a óleo, sempre 2 vezes na mesma direção. Que tal um pouco de fantasia assim? Vejam. Acabou. Retira-se o pincel assim. Termine com um pouco de imaginação. Não tenham medo de pressionar para pintar cantos e fendas. Assim também como em todos os cantos. Bem de leve o pincel em volta do canto, dessa maneira. Acabou. E vocês vão conseguir pintar
Vocês vão pintar caixilhos 4 vezes mais rápido do que jamais imaginaram ser possível. Vou mostrar mais uma vez. Carreguem o pincel. Não se esqueçam, retirem o excesso. Certifiquem-se que não há tinta molhada na ponta do pincel. Coloque o pincel no vidro e bem de leve passem o pincel, não uma. Com tintas a óleo é sempre 2 vezes ou mais na mesma direção. E vocês podem ver. Nenhuma tinta no vidro. Um perfeito acabamento. O canto de novo. Pintem no canto assim. E aí está, senhoras e senhores. Vocês têm um caixilho de janela pintado. Não trabalhem com um pincel pequeno. Vejam como o pincel pequeno leva muito tempo. Voltem com o pincel maior. Deixem o pincel se moldar ao formato do caixilho. Podem ver? Fica assim. Muito bem feito. Bem acabado. Limpo. Um trabalho perfeito. Vocês gostaram? Vocês gostaram, certo? É muito bom, não? Impressionado, muito impressionado. Muito ágil. Muito ágil. Mostramos de maneira geral os tipos de superfície de interiores. Este é o tipo de superfície que vocês têm do lado de fora da casa. E eu posso dizer que não está mais difícil. Ou esta outra, ou não importa uma outra. Não faz diferença que superfície você está pintando. Muito bom. Agora, 2 segundos. Alguém tem rachaduras do lado de fora da casa que precisam ser pintadas? Eu não sei como vocês fazem isso, senhoras e senhores. Rachaduras. Rápido e fácil desse jeito. Temos que dar a volta no canto, pressionar um pouco e passamos levemente o removedor para extrair totalmente o excesso de tinta. Certo. Tem uma coisa que eu tenho certeza que vai agradar a cada um de vocês. Senhoras e senhores, todos vocês gastam dinheiro com tinta quando decoram. Mike, eu quero que me faça um favor. Eu vou mergulhar o pincel na tinta aqui. Estava com medo disso. Na verdade, eu vou fazer um pequeno quadrado aqui. Tem tinta no pincel. Agora, faça-me um favor. Pode falar. Pinte aquele pedacinho ali. Pode deixar. Vá com calma. Não corra. Você fica com pingos, tinta escorrida, espuma e salpicos quando corre. Vamos. Um pouco mais de tinta. Mais tinta. Aqui está. Sirva-se, você vai notar que temos uma mistura de Eu cores. odeio isso. O cheiro me Muito faz, bom. Esse é um daqueles trabalhos, você sabe o que eu quero dizer, que você tem que fazer. Isto é... Você gasta 3 horas por dia pincelando. Você senta à noite para assistir televisão e ainda continua pintando. Aqui não tem mais Você nada. sabe o que eu quero dizer. Posso mostrar para você. Veja, um pincel limpo, nada de tinta. Ali está a tinta que você usou. Tudo que eu vou fazer é pegar a tinta que você usou e espalhar da maneira correta. Só para te dar uma ideia de como funciona. Você gostou, Mike? Agora você quer conversar sobre os preços? Muito bem, Ian pediu que eu fosse a uma loja comprar tudo que fosse preciso para pintar uma sala. Veja com que eu voltei. Tudo isso aqui. E quanto custou tudo isso, Mike? Esperem um segundo. Vocês imaginam quanto custou? Pensem. Vocês não vão acreditar. Você, vem até aqui, venha. Vocês não vão acreditar nisso. A loja deu um desconto também. Leia. Foi $122,76. Vocês acreditam? Eu não sei, não. E o que isso faz além de gastar dinheiro e tintas? Muito bem, Ian. Quanto você quer pelo Europainter? Eu vou mostrar para você, Mike. Está tudo aqui. Veja, você tem 2 bandejas, 2 rolos para carregar, um para cada bandeja, certo? O pincel largo para paredes e tetos, o fecho de extensão. É só encaixar e você ouve quando se encaixa na posição correta. Para tirar o fecho, você não vai usar as mãos. Eu uso uma moeda ou coisa parecida. Onde as janelas estiverem, ali ou lá. O pincel, então, está confortavelmente em suas mãos na altura que você consegue alcançar. Quando você não consegue alcançar, coloque o fecho, cabo de vassoura, escadas ou o que for preciso. Pegue o pincel médio. Lembra-se, é aquele que usamos com a tinta a óleo. Ah, sim. Aquele pequeno que é o favorito de vocês. Verdade. Aquele para caixilhos de janela. 4 vezes mais rápido do que vocês jamais imaginaram. Um jogo completo de cabeças substitutas. A maior, a média e a menor. Todas elas vêm junto. Bem-vindos de volta ao programa que é muito fácil. Ian Long e o Europainter. A escova de canto, Mike. Tem uma escova de canto, carregada dessa maneira. Rápido e fácil, sim. Como podem ver, olhem todo o canto. Assim e de volta novamente. Aí está seu canto. Prontos para continuar? Nós dissemos que vocês teriam que limpar algumas partes e eu estou tentando me livrar de um pouco de tinta que tenho nos dedos. Acredito que muitos de vocês aqui na América compram móveis semi-prontos. Você pode economizar muito dinheiro comprando móveis semi-prontos. Mas uma das primeiras coisas que você tem que usar a primeira coisa que você tem que fazer é limpar um pouco, encaixar a cabeça de limpeza e limpar com ela. O menor, é claro. E para locais menores como esse, certo? Uma vez feito isso com a tinta, coloque a tinta na bandeja, do mesmo jeito que você fez com a tinta a óleo. Carregue o pincel com a tinta.
rápido e fácil. Almofada com tinta Uma especial. almofada de tinta, é isso mesmo. É muito, muito mais grossa. Mas agora veja, você pode passar em Como volta fica desse fácil? jeito. Já fizemos muito. Pronto, aí está. Aí Incrível. está a sua pintura. Eu não vou pintar tudo, vou direto para o encosto. É a metade do preço de uma cadeira pronta. É. E aí está a sua pintura de carvalho. Certo, você pintou todas as partes. Não tenha medo de pressionar um pouco para baixar a espuma. É por isso que é mais espessa. Para deixar a espuma entrar nas frestas dessa maneira, certo? Eu gostei Certo? disso. É fácil demais. Certo. Certo. O que mais podemos mostrar para vocês? O que mais gostaria, Mike? É um desafio. Sim. Olha, é um desafio, Mike. Estou Esta é uma pronto. parede de tijolos. Eu vou pintar, Uma parede certo? de tijolo. Eu vou ser muito rápido. Aqui muito vou rápido. eu Nós para temos uma pouco parede de tempo. tijolo. Vou carregar o pincel. Eu estou usando tinta a óleo. muito fácil. Claro, claro que é. Com tinta a óleo. Numa porta, por exemplo. Não se preocupe, esfregue a tinta. Ian, veja isto, eu estou Eu pintando. sei, Mike, não é fácil? Eu gosto disso, é incrível, não acha? É só Está esfregar bom? a tinta. É só esfregar a tinta. Veja, você Ian, pode ver. e o você rodapé? Ficou rodapé do lindo. mesmo jeito que a porta. Do mesmo jeito que a porta. Lembre-se que você deve sempre passar na mesma direção. Acabamento para de se espelho. livrar de qualquer marca de pincel. Incrível. certo? E o rodapé? Com o rodapé é exatamente o mesmo. 2 vezes tinta no rolo. Retire o excesso. Certifique-se. Lembre-se que no canto com a proteção que você deve usar. Certo. Ao usar a proteção do lado, você corre desse jeito. Aí está. Certifique-se de que a proteção lateral não tem tinta molhada, senão estaremos colocando tinta na parede. Então passe em volta. Assim. Muito bem. E aí está o rodapé. Muito fácil. Certo. E com o ferro é Não, mais não tem difícil? problema, é com isso. Vamos ver. Com o ferro você pode usar o pincel bem largo. Quer dizer, é só com tinta óleo. Veja, numa superfície como essa, na verdade, você pode achar este pincel muito grande para Ficou pintar bom. o meio. Veja. Está vendo como consegue Excelente, pintar também? de verdade. Muito bom. Quando voltarmos, as pessoas da plateia vão aceitar o desafio do Europainter. Fiquem ligados. É, agora é a vez de vocês. Agora vocês vão pintar. Vocês. Vejam isso. Ian colocou todo mundo para pintar com Europainter. Como está indo o teto? Eu não acredito, isso funciona mesmo. Você está fazendo um belo trabalho. Ian, eu acho que você faz da pintura uma diversão. Mike, o que mais posso dizer? Como eu falei, com um pincel largo se pinta uma sala de tamanho médio em menos de 1 hora. Um teto leva 20 minutos sem pingar. Com o segundo pincel, uma porta em 4 minutos. E com um amiguinho menor, como já falei, É o meu favorito. castilhos de janela sem problema. Muito, muito fácil de se pintar. Economiza tempo, tinta, mas o mais importante, lembre-se, o preço. O preço economiza dinheiro. Dá pra pintar Sim. com o Europainter, não dá? Vocês o que vocês gostaram? acham, plateia? Certo? Eu acho que o Europainter foi realmente um descobrimento incrível. Até a próxima com o Mike Levy. Certo. Boa noite, senhoras e senhores.